Pronto, estamos gravando já. Então é isso, meninas. Boa noite. Obrigado aí pela parceria mais uma vez, né? A minha intenção é facilitar a vida de vocês, né? É uma leitura que é desafiadora, né? Mas assim, com os recursos que eu vou passar para vocês aqui hoje, eu acho que a leitura pode ficar bem tranquila, bem mais direcionada, sabe? E a partir desse chão, dessa solidez que eu vou dar para vocês aqui hoje, acho que vocês vão poder improvisar durante a leitura. Vocês vão ter um chão aqui, né, um solo, a partir do qual as reflexões próprias de vocês, as experiências de vocês vão poder brotar de maneira mais sólida, tá? Vão brotar de maneiras mais sólidas, né, a partir desse chão que eu vou tentar estabelecer aqui hoje, tá? Você diz mais espontâneo, né, Como vocês Bruno? sabem, eu Você sou diz... filósofo de formação, né? Então eu já tenho uma experiência com tudo isso. E a minha intenção, então, é o quê? Eu criei, né, uma apostila, um material, que é esse material aqui, vou disponibilizar para vocês no WhatsApp daqui a pouco, assim que terminar a live, vai ter uma pastinha, tá? Eu vou até apresentar ela aqui para vocês. Vou apresentar a pastinha. Será uma pastinha que nem essa daqui, tá? Bruno, Onde vai ter uma planilha de Bruno, registro de leitura, caso vocês queiram usar. Ainda estou configurando ela para depois da live, vou entregar para vocês. Vocês têm essa apostila, que é isso que eu estava mostrando para vocês aqui agora, né? E tem também os slides que eu vou apresentar, tá? Então, eu vou mandar essa pasta inteira para vocês terem aí esse documento, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Temos a apresentação aqui da obra, nessa apostila, nesse material, tá? Temos também dicas de leitura, temos um guia de leitura com as sinopses de todos os capítulos da obra, tá? Eu acho que é importante para dar uma lidinha na sinopse, para depois ir para o capítulo, tá? Para vocês não terem uma leitura truncada, complicada. E o kit de ferramentas. O que é esse kit de ferramentas? São 15, eu mapeei 15 ideias, 15 conceitos da filosofia do Nietzsche para vocês usarem na obra, usarem durante a leitura da obra. Tá? Então, é isso. Vou abrir aqui a apresentação. Então, está aqui, Assim Falou Zaratustra, um guia filosófico de leitura. Tá? Nós vamos trabalhar aqui com a apresentação da filosofia, do Nietzsche, apresentando a obra e os conceitos. Tá? Então, vamos lá. As referências que eu usei para trabalhar com vocês aqui. Né? Onde que eu fiz minhas pesquisas. Né? O Nietzsche escreveu no final da sua vida essa autobiografia aqui, ó, chamada Eis o Homem, ou Ecce Homo, né? Uma autobiografia que ele escreveu ali em 88, tá? Em 1890, mais ou menos, ele já está completamente acamado, doente, e aí ele vai permanecer nesse estado de escuridão mental, né? Até os últimos dias de vida ali em 1900, tá? Então eu peguei a autobiografia dele, onde ele fala de toda a sua produção literária, de toda a sua produção filosófica, tá? Peguei também esse referencial aqui, esse guia de leitura do Nietzsche, do Assim Falou Zaratustra, tá? Assim Falava Zaratustra, uma chave de leitura pela editora Vozes. Consultei bastante coisa aqui. Consultei também esse livro do Jean Lefranc, Compreender Nietzsche, da editora Vozes, que é uma editora maravilhosa aí do mercado. Consultei também um pouquinho o Danilo Marcondes, com essa ruptura com a tradição filosófica, a ruptura com a tradição da filosofia contemporânea. Né? O Nietzsche é um cara que vem para romper com muitas barreiras. Né? Ele vem para destruir muitos muros na filosofia. Né? Então é importante. Um dicionário de obras filosóficas é o básico. Um dicionário Nietzsche, que é desenvolvido pelo Grupo de Estudos Nietzsche, tá? Lá de São Paulo, onde especialistas mesmo de Nietzsche
né, tentaram desenvolver um dicionário, né, com vários verbetes da filosofia dele. Um outro livro de consulta também, História da Filosofia Contemporânea, da Sofia Rovig, e um livro da Scarlett Marton, que é o Nietzsche, o filósofo da suspeita. Então, esse daqui é o arsenal de onde eu tirei tudo isso para falar com vocês aqui hoje. Tá? Antes de entrar na cronologia da obra dele, eu vou apresentar para vocês aqui umas 8, 9 obras do Nietzsche com algumas ideias importantes para a gente. Tá? A primeira coisa que eu queria saber de vocês é: quem tem aqui algum conhecimento do Nietzsche? Algum pequeno conhecimento da filosofia do Nietzsche, né? Porque a gente geralmente conhece uma coisa caricata da história dele, né? Algumas ideias de maneira mais superficial, né? Mas quem tem algum conhecimento assim que já estudou um pouco e poderia me apenas apontar, falar, eu conheço um pouco. Quem é que tem esse conhecimento? Se nenhuma tiver, tá tudo bem também. Não tenho, Bruno. Eu não tenho. Eu tenho muito superficial, que é a história da irmã Isso. dele. A história um pouco do Eterno Retorno, mas é bem superficial. Eu também conheço. Vocês acreditam que eu não estou escutando nada, gente? Por incrível que pareça, de novo. Espera aí, só um minuto. Só um minutinho. Uma vez umas senhoras me olharam com um olhar de desprezo, porque eu não conhecia Nietzsche. Nossa, que saco. Se sente um pouco, se sente assim, tipo, de outro mundo, né? eu me senti assim, sabe? Eu deu vontade de falar assim, não, eu não conheço, mas vocês poderiam me ajudar? Exatamente, não, te Mas apresento. o olhar de desprezo dela foi tão assim que eu digo, não, acho que ela não vai. Não estou escutando vocês, viu? Pera. Fala, o que vocês estavam... escutando, Bruno, agora? Agora estou escutando, pode falar. E aí, conhece um pouquinho do Nietzsche? Como é que é? Não, eu estava falando aqui que uma vez duas senhoras, eu acho que elas eram estudantes da UNB, estavam lá no Liberty Mall, né, esperando o cinema, né? E aí, conversando aí, elas perguntaram de Nietzsche para mim, eu falei, não conheço. O olhar de desprezo que elas me fizeram, sabe? Eu poderia até pedir para, olha, vocês podiam me ajudar a conhecer Nietzsche, mas eu achei que elas não iam me ajudar. Entendi. A Mariana estava falando algumas coisas também, né? Eu vi ela falando algumas coisas ali. Eu falei que o que eu conheço é muito superficial. Eu tenho uma breve noção do Eterno Retorno e sei um pouco da história da irmã dele, que mexeu com a ideia, assim, do que ele pensava. Bem superficial. Tá bom. A Mel também estava falando isso. Eu conheço pouca coisa dele, porque até onde eu escuto, ele é muito difícil de ler, né? Eu lembro que eu já comecei uma vez a ler um livro dele, acho que não passei do primeiro capítulo. Agora, esse Eterno Retorno do Eu, a questão lá do meio-dia, são coisas, né? Enfim. Legal. Isso. Então tá. Então, assim, a minha intenção aqui é passar pela obra dele e deixar marcado na cabeça de vocês qual é a pegada da filosofia dele, qual é a essência da filosofia dele, tá? Porque vai ser importante aqui para o Zaratustra. O Assim Falou Zaratustra é uma obra que foi publicada ali em 85, 86, tá? Em 1885, 86, mais ou menos. E é uma obra que ela tem um caráter muito pessoal para o Nietzsche, tá? Tem muito a ver com o que ele passou durante a sua jornada enquanto pensador, enquanto professor, tá? Enquanto influenciador intelectual, né? Então, o poeta, profeta, que é o nosso Zaratustra, tem muito do próprio Nietzsche, tá? Então, querendo ou não, uma obra em que o Nietzsche está querendo trazer situações que talvez ele tenha vivido, mas ele trouxe de maneira mais literária. Em que sentido? De defender a sua filosofia na sua cátedra, enquanto ele foi professor na Basileia, e ter pouco público,
dele falar algumas coisas e não ser bem compreendido, dele ser renegado muitas vezes, né, não ser tão exaltado igual como outros filósofos de quilates muito menores na mesma época dele, tá? Então, Nietzsche tem nessa obra no Zaratustra aqui um pouco também de confissão, um pouco, é uma obra bastante pessoal, tá? Então, onde a gente pode ver um pouco dele mesmo. O Zaratustra, então, seria mais ou menos esse alter ego dele aí, né, para falar as coisas que ele está falando, tá? Muitas vezes, essas arrogâncias, essas prepotências que a gente vai ver aqui no Zaratustra, que o Nietzsche tem sobre a própria ideia de filosofia dele, o que ele pensa da humanidade, no Eis o Homem, que é essa obra aqui, a gente vai ver isso de maneira muito mais forte, ou seja, por que eu escrevo livros tão bons? Por que eu sou o destino? Sabe? Então, assim, ele vai colocar isso, né, bastante aqui nessa obra do Zaratustra. Tá? Vamos lá, então. Passando pela obra dele. O que nós vamos fazer aqui? Uma cronologia que vai partir lá da década de 70 da vida dele, da produção da vida dele, que ele é de 44. Nós vamos partir de 72 até mais ou menos 83, 84, quando ele escreve e publica o Zaratustra. E aí depois nós vamos partir para as obras depois de Zaratustra. Então a nossa missão é chegar aqui até o Zaratustra e depois mostrar o que se desdobrou daquilo ali. Então vamos lá. No comecinho da carreira do Nietzsche... tem gente chegando aqui, hein? Opa, permitir... Oi, Edilene. Fica à vontade, querida. Vamos lá, estamos falando aqui do Nietzsche já. Vamos entrar na cronologia da obra dele. Então, ali no comecinho, na sua carreira, a grande verdade é que Nietzsche nunca se formou, gente, como filósofo. Ele não se formou como filósofo. Ele era um filólogo. Um filólogo, né? Estudava línguas, né, antigas, o grego, o latim, né? Então, ele era um pesquisador dessas línguas antigas, né? E no começo de sua jornada enquanto pensador, já fugindo um pouco mais da filologia, ele começa a se meter mais na filosofia, né? E os primeiros que ele começa a se meter ali, né, que ele começa a pesquisar, a desenvolver algo, é exatamente os gregos, né? Ele começa a se meter com os gregos, né? E aí ele vai trabalhar sobre a tragédia grega, tá? Tragédia grega. E aí ele produz essa obra aqui, ó, em 72, chamada O Nascimento da Tragédia. É a obra inaugural da carreira do Nietzsche, né? O que ele percebeu ali? Que os gregos, eles têm uma visão trágica da existência. Que a arte grega é uma arte trágica, aonde funde ao mesmo tempo vida e morte, liberdade e cativeiro, destino e presente, passado e futuro, razão e emoção, essas dialéticas, essas oposições que o ser humano e a sua vida permitem, né, que aconteça, essas dialéticas, os gregos viviam isso de maneira mais plena, de maneira mais satisfatória. Então, o nascimento da tragédia, né, a tragédia grega, ela é uma expressão do como que a vida, em um certo momento, ela pode estar muito boa. Aqui hoje, por exemplo, estamos aqui numa ótima situação, né, falando de Nietzsche, de filosofia, todo mundo no conforto aí do seu lar, mas amanhã a coisa pode mudar. E a vida é assim mesmo. Tem altos e baixos, tem tristezas e alegrias. Então, os gregos antigos, eles tinham, né, essa capacidade de aceitar melhor a tragicidade da existência. E essa maneira trágica de perceber a existência era manifestada na arte, como nas tragédias gregas, no teatro grego, né? Então, o que o Nietzsche percebe? Que o teatro grego, ele nasce com uma força que é uma força de Dionísio, do deus, né, do deus do vinho, deus da embriaguez, da criatividade também, né? Ou seja,
os gregos mais antigos, eles tinham essa ideia de Dionísio muito forte, né? Enquanto que o apolíneo, o Apolo, essa força apolínea organizadora, dava uma certa ordem ao caos. Isso é um diagnóstico da época grega que o Nietzsche está fazendo. Ou seja, os gregos lá tinham uma expressão da vida que era a tragédia, que tinha essa duplicidade, essa coisa da existência cheia de dificuldades e também de prazeres, de coisas maravilhosas. E você tinha também a forma, ou seja, a democracia grega, a arquitetura grega, a filosofia, a matemática, a geometria, né? Todos os estudos astronômicos que os gregos faziam, os planejamentos de agricultura. Então, ali no mundo grego tinham duas forças. Uma força apolínea, de ordem, de Apolo, o deus Sol, da forma, e Dionísio, da embriaguez, do excesso, dessa capacidade de transgredir certos limites. E o Nietzsche vai, ao longo de sua obra, e no Zaratustra vocês vão ver isso, ele vai primar, ele vai dar primazia ao Dionísio, tá? Ao dionisíaco. Quem foi que deu, ao longo da história da filosofia, uma valorização a Apolo, a forma? Exatamente Platão, Sócrates, Aristóteles. Esses filósofos, a partir de Sócrates, com Sócrates inaugurando isso, são filósofos que vão tentar colocar uma ordem, tentar tirar o elemento trágico da existência e dando a possibilidade das pessoas alcançarem uma vida feliz a partir do conhecimento. Tá? Isso é o Apolo. Ou seja, a busca pela verdade, pelo esclarecimento das coisas, né? O Nietzsche está preocupado com isso. Nós vamos ver aqui mais à frente. Então, no Nascimento da Tragédia é isso. A arte grega nasce lá, o teatro grego nasce abarcando a tragicidade da existência. Tá? Então, a arte é uma justificação da vida. A vida ela fica mais suportável com a arte. E não com, por exemplo, a metafísica, como, por exemplo, as morais, doutrinas, conhecimento. Então, é a arte. A arte é, por excelência, a maneira com a qual o homem deve lidar com a realidade. E o que é arte para o Nietzsche? Essa capacidade de ver beleza no trágico, de ver beleza na vida, cheia das suas contradições. Tá? Indo para uma próxima obra aqui, do Nietzsche, nós temos Humano, Demasiado Humano e Aurora. São duas obras, essa daqui e essa outra aqui. Olha só o que diz. Humano, demasiado humano. Né? Ou seja, Nietzsche quer ir contra a metafísica, contra o racionalismo, contra a moral de rebanho, contra a metafísica, o racionalismo, aquilo tudo que Sócrates e Platão inauguraram e que depois foi desenvolvido pelos estoicos e pela filosofia romana, e que depois chegou no cristianismo, e que depois chegou na escolástica, e que chegou para a gente depois na filosofia moderna, até o Nietzsche. Então percebam aí que o Nietzsche está querendo enfrentar toda a história da filosofia. Simplesmente isso. Então, humano, demasiado humano, olha só. As ideias de verdade, a moral, ela é criada por nós humanos. Então, essa metafísica, ela é humana. Ela foi criada por nós humanos, por convenções. A ideia de verdade também é uma criação humana, uma convenção. Nós manipulamos a nossa linguagem e a realidade para dizer o que é verdadeiro e o que é falso.
Então, tudo que nós temos nesse mundo, ele é humano, demasiado humano, tá? Nada de ficar buscando respostas, né? Em sistemas. O que importa é o homem e a sua vida e a tragicidade da sua vida. Então, no humano demasiado humano, nós temos uma ideia de espírito livre. Ou seja, o espírito tem que se libertar de dogmas, tem que se libertar também da metafísica. Tá bom? Em Aurora, olha o nome da obra. Veja como os nomes das obras do Nietzsche, elas dizem bastante sobre o que ele quer falar. Né? Os títulos das obras. Aurora é o quê? O início do dia. Né? Então, cabe a nós, enquanto humanos, demasiado humanos, superarmos, questionarmos esses valores que foram enraizados e solidificados durante toda a nossa cultura. Tá? Ideias, por exemplo, do dever moral, ideias, por exemplo, de que o mundo lá na frente será melhor do que o mundo de agora, ideia de progresso. A ideia também nihilista ou pessimista de que o fim também, de que lá na frente será pior também, ele está contra isso. Né? Então, esses valores, né, que nos impossibilitam viver essa tragicidade da vida, são valores que nós devemos superar para sermos realmente livres. Tá? Então, a aurora é exatamente essa manhã na qual o homem já superou esses preconceitos morais e sociais e está agora num dia completamente livre e novo para criar novos valores, criar novas concepções de vida e viver a vida como uma obra de arte, aceitando que ela tem coisas boas e ruins e ver beleza nisso. E saber que essa vida é apenas essa vida e não uma vida além dessa vida. Passando o humano, demasiado humano, nós chegamos a Gaia Ciência, que é a obra que é praticamente um prelúdio, é mais ou menos uma introdução ao Zaratustra. Se chama a Gaia Ciência. O que é Gaia Ciência? É uma ciência engraçada, uma ciência brincalhona. O Nietzsche está preocupado com algumas coisas aqui, como valores, mas também como a gente percebe o conhecimento humano. O conhecimento para o Nietzsche, ele não tem que ficar buscando a verdade, como, por exemplo, buscou Platão no mundo das ideias, assim como Aristóteles na física e na lógica, e nem como os escolásticos e os patrísticos em Deus, e nem muito menos a ciência moderna, como a ciência moderna fez. Para o Nietzsche, o conhecimento ele tem que ser útil para a vida, e não para ficar disputando qual que é a verdade das coisas. O conhecimento, essa ciência divertida, a Gaia Ciência, ela tem que possibilitar um conhecimento que seja útil para a sua vida. E o que a Gaia Ciência ele traz? Um dos conceitos, uma das ideias mais impactantes e mais mal interpretadas do Nietzsche, que é a morte de Deus. Tá? A morte de Deus. O que é a morte de Deus? Nietzsche aqui não está falando da inexistência de Deus. Ele não está preocupado em nenhum momento aqui em provar a existência de Deus. Ele não é um teólogo natural, ele não é um filósofo medieval, ele não é um teólogo, ele não está preocupado com isso. Ele só está fazendo um diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Que eu, vocês, a ciência moderna, todos esses 2000 anos de desenvolvimento tecnológico, nós tiramos Deus do centro das fundamentações de nossas vidas. Aí você pode falar, mas eu sou católico, mas eu sou cristão. Nietzsche não está falando sobre a sua vidinha particular. Nietzsche está fazendo um diagnóstico da cultura ocidental. A nossa cultura ocidental substituiu
o centro de suas justificativas, que era Deus. É a morte de Deus. E essa morte de Deus traz o quê? Um vazio de sentido. Eu anotei aqui, ó, um vazio de sentido. Um fim da ideia de absoluto. E aí? Quando tem esse fim, a morte de Deus, e o fim desses valores tão referenciais, o que nós devemos fazer, então? Colocar outros valores. Transcender esses valores que estão aí. E então, o que nós devemos fazer? Buscar valores que vão nos manter fora dessa vida, projetando o mundo das ideias, projetando a cidade de Deus, como Agostinho, o paraíso, como projetava o Dante Alighieri. Não. O progresso, um futuro livre, o fim da história? Não. Afirmar a vida. Afirmar a vida. Essa vida aí é cheia de sofrimentos, de ilusões e de coisas boas e ruins. Mas o único valor que você tem que, a partir dele, tirar coisas é a vida. Viver a vida. E aí nós chegamos em 83, 85, ali no Zaratustra, que é o cume dessa nossa jornada. É como se nós tivéssemos feito assim, ó. Nós estivéssemos correndo assim, ó. Chegamos aqui, no topo aqui, no Zaratustra, e vamos caminhar depois até o fim da vida do Nietzsche. Então aqui está o início da vida. Início. E ali o fim da vida dele. E aqui seria o Zaratustra aqui. Chegamos aqui nesse cume aqui. Zaratustra. Então esse poeta filósofo, sábio, né, profeta, que é o Zaratustra, é esse personagem criado pelo Nietzsche para trazer algumas ideias para a gente. Quais ideias? Uma que ele já trouxe na Gaia Ciência, que é esse diagnóstico de época aqui, ó, a morte de Deus. É uma premissa, é um esvaziamento que permite a gente criar uma nova realidade, um novo mundo. O que também fala nessa obra? Esses aqui são os 4 pilares, tá, da obra do Zaratustra. Pilares que serão tratados no encontro. Tá? Vou ter que tratar disso aqui com vocês no encontro. Crítica à moral de rebanho. Ou seja, essa moral de rebanho conforma todo mundo, pasteuriza todo mundo, trata todo mundo de maneira muito de maneira passiva. Ou seja, uma moral, um sistema de dogmas que trata todo mundo como um rebanho, né? E aí, vamos falar da verdade. Aqui nós temos pessoas aqui de visões políticas diferentes, eu imagino. O Nietzsche aqui, gente, ele está indo contra, tá, os projetos civilizatórios. Então, aqui ele está contra o liberalismo, aqui ele está contra o nacionalismo, aqui ele está contra o socialismo, aqui ele está contra o cristianismo, aqui ele está contra o budismo, aqui ele está contra tudo isso. Porque são morais, né? São projetos que visam pasteurizar as vidas ou fazer com que essas vidas sejam negadas individualmente, né? Então tenham isso em mente, tá? Continuando aqui, então além da crítica à moral de rebanho, nós temos a ideia também do eterno retorno do mesmo. Que ideia é essa do eterno retorno do mesmo? É uma ideia, né? Ela é, ao mesmo tempo, uma visão cósmica de Nietzsche e é também um teste existencial, um teste ético. Na parte cósmica, o que ele está querendo falar? Ele pensa o seguinte, olha, o nosso mundo
Não é possível que ele seja assim, a nossa história. Não é possível que seja assim. Um início aqui, todo um desenvolvimento aqui, e aí vai ter um fim. Essa ideia aqui, ó, de começo, meio e fim, do mundo, do cosmos, né? Ela é uma perspectiva que vai possibilitar as pessoas a darem interpretações a esse fim. Seja qual for esse fim, ele pessimista, ou ele otimista, ou ele vingativo, ressentido. Então, para o Nietzsche, ele prefere a ideia circular de tempo. Uma ideia circular. Tá? Então, para o Nietzsche, a ideia de tempo é uma ideia cíclica, em que as coisas vão passando e vão acontecendo novamente, do mesmo jeito. Aí você vai falar, pô, mas isso é muito, muito doido isso. Não cabe a gente a pensar nisso agora, até porque os intelectuais, os estudiosos de Nietzsche, não ficam se debruçando muito sobre essa ideia. Mas entendem que essa ideia tem uma razão de ser até da época de Nietzsche. Nietzsche, uma certa época, escreveu que ele até planejou, ele elucubrou escrever uma obra sobre uma teoria científica do eterno retorno do mesmo, baseado muito nas ideias da termodinâmica, da entalpia e blá blá blá, né? Porque Nietzsche está vivendo no século XIX, locomotiva, um desenvolvimento urbano de Paris, de Viena, imaginem, absurdo. Então, essas ideias da física, né, da termodinâmica, eram ideias muito importantes naquela época e afetaram a filosofia do Nietzsche. Mas qual é, então, a ideia do retorno do mesmo, a ideia do eterno retorno do mesmo, como um teste ético? Ele é um teste, pessoal, para ver se você, sabendo que você vai viver todas as coisas que você já viveu, eternamente, a mesma vida, com as mesmas pessoas, com as mesmas alegrias e sofrimentos. Se você vivesse essa existência que você tem, infinitas vezes, eternamente, a mesmíssima coisa, você escolheria viver ou escolheria não viver isso que você viveu? Se você responder que escolheria, você está aprovado pelo Nietzsche. Você está aprovado. Ele falou, você então afirmou a vida. Pensem que o Nietzsche está falando de uma vida, gente. Está falando da sua vida, você só tem uma vida. Você está aqui, ó. Então, se você falar, eu aceitaria viver essa mesma vida, com tudo que tem de bom e ruim, se eu falar que sim, quer dizer que você está aprovado, quer dizer que você é um sujeito que afirma a vida. Se você falar que não, não quero, eu prefiro uma ideia de linearidade do tempo, de que vai ter lá no final dos tempos, vai ter um julgamento final, de que vai ter um paraíso, de que ou isso vai acabar e não vai ter mais volta. Se você for por esse caminho e não aceitar, você será reprovado no teste. Você é um cara que nega a vida. E para o Nietzsche, você é um sujeito inferior. Faz parte do rebanho. Porque você vive essa vida. E você não quer concordar que essa vida tem coisas boas e ruins. E que todo mundo passa por isso. Rico, pobre, homem, mulher, criança, adulto. Não interessa, branco, negro. Se você não aceitar essa vida acontecendo do mesmo jeito sempre, você é um cara que está vivendo a partir de outros valores. Valores que negam a vida. Então, assim, Bruno, ele traz a responsabilidade, seria isso? É isso que eu entendi. Cada um tem uma responsabilidade. Ele traz um pouco disso, desse conceito da responsabilidade, né? Sim, sim, com certeza. Ou seja, a vida é sua, né? Ele não vai defender que você... ele não vai ficar defendendo vícios, mas ele vai defender o seguinte, ó. Amigo, você tem a sua vida, você vai ficar negando essa vida aqui para uma vida que você nem sabe se vai acontecer. Então, tem essa vida aqui agora. Aproveite. Eu percebo um tom polêmico dessa ideia dele.
Ela é muito polêmica. Nietzsche é assim, ou amam ou odeiam. O que eu quero de vocês aqui não é amor, não é ódio, é que vocês tenham uma leitura qualificada da obra dele. Que vocês leiam uma obra sabendo de tudo isso que eu estou falando para vocês. De que ele vai estar o tempo todo testando as pessoas e discursando para fazer com que as pessoas valorizem a vida delas. Valorizem, percebam quanto que a vida é trágica e de que elas se libertem da moral de rebanho. Então, a ideia máxima também que da obra, né, uma das ideias máximas, é a ideia do Übermensch, ou o além do homem. Muita gente já ouviu falar no super-homem do Nietzsche. Não é isso, gente. Não é super-homem. É além do homem. Nietzsche, olha aí, olha o peso dessa ideia. Ele quer destruir o que nós construímos como entendimento do que é o homem. Ele quer destruir isso. A ideia de homem que nós construímos ao longo dos 2.500 anos, com o pensamento socrático-platônico, com o cristianismo, com a razão moderna e com os ismos dos 18 e do 19, é um homem, uma ideia de homem que é doente, que afirma, né, coisas que que defende valores e princípios que não valorizam a vida e o trágico da vida. Buscam sempre um subterfúgio para fazer dessa existência mais suportável, né, como, por exemplo, o budismo, buscando as causas, né, do sofrimento e como anular ele. Né? Então, o além do homem é a busca, é a meta do Zaratustra. É isso que vai nortear o que ele quer durante toda a obra. Tá? Até lá no final da obra, na última parte da obra, vocês vão ver que ele desce das montanhas, ele desce lá de onde ele está para buscar esse além do homem. Eu vi uma notícia de que talvez tenha ali um além do homem, ali, um Übermensch, um cara que está superando a moral do rebanho e que está vivendo de maneira dionisíaca, criando novos valores. Tá? Então, o Übermensch é esse, é um ideal que supera o homem atual e que cria valores terrestres. Porque os valores devem ser humanos, demasiado humanos, né? Mas agora desse novo homem, desse além do homem. Tá? Partindo do Zaratustra, nós já temos as últimas obras, né? Nós temos Além do Bem e do Mal, que é onde vai aparecer a ideia de vontade de potência. A ideia de vontade de potência é uma obra que já é desenvolvida no Zaratustra, vocês vão ver isso. O que é vontade de potência? É a criatividade, é a expansividade, é afirmar as coisas, transgredir limites, enfrentar, questionar, criar, ser criativo. Não ter vergonha de assumir a sua liberdade, a sua autonomia e buscar se colocar no mundo, afirmar a sua vida. Então, essa vontade de potência, ela se afirma no momento do Übermensch, quando você defende o eterno retorno do mesmo, quando você critica uma moral de rebanho, tudo isso são manifestações da vontade de potência. Tá? Quando você quer superar o dogmatismo, superar a metafísica, quando você vê a arte como uma manifestação boa, né, em relação à vida, né? A vontade de potência é isso. Vontade de ter poder, vontade de criar. Tá? Expansão. E no Além do Bem e do Mal, ele também tem uma ideia de perspectivismo, ou seja, não existem fatos, não existe uma verdade objetiva, existem interpretações, perspectivas. A verdade não foi alcançada por um grupinho específico, por um tipo de ideia específica. Tá? Então, o perspectivismo é isso, ou seja, existem perspectivas, convenções para determinar o que é um fato e o que é uma verdade. Em Genealogia da Moral, o Nietzsche vai tentar entender a origem dessa moral que nós temos e que o cristianismo se desenvolveu, né, a partir do platonismo, dos fracos
uma moral dos fracos, que na verdade são fortes, dos ruins, fracos que se tornam bons, e daqueles que são bons por natureza, fortes, bonitos, inteligentes, se tornam fracos ou ruins, né? Ou seja, Nietzsche volta, faz uma genealogia, um estudo das raízes da nossa moral, para entender que tem ali conceito de culpa, que tem o pecado e que tem o ressentimento. Ou seja, aqueles que são os fracos e oprimidos, eles terão a sua justiça dada por Deus lá no futuro, que virá para julgar vivos e mortos, de acordo com aquilo que fizeram. Então, a moral do ressentimento, da culpa, que Nietzsche percebe. Esse ressentimento, essa culpa. O que é a culpa do pecado? É o cara pecar, se sentir culpado, porque ele está vivendo coisas ali que é do ser humano. O pecado é do ser humano. Estar ali alimentando um ódio por alguém, estar ali ficando com raiva de uma situação, ou se alegrando com uma situação, se empolgando, faz parte do ser humano, né? E aí, o que o pecado diz? O que a culpa cristã diz? Olha, isso é um pecado, você desejar isso, você pensar isso, você irá agir assim. Então você logo se sente culpado por aquele pecado e você tenta se redimir desse pecado para que no futuro você seja julgado melhor. Olha só como é que é uma ideia que nega a vida presente. Aí você fala, mas Bruno, como é que você pode falar um negócio desse aqui? Como pode? Eu sou cristã. Eu estou falando de Nietzsche, gente. Estou falando de Nietzsche. Ele tem uma ideia e essa ideia dele tem que ter os seus pressupostos. E um desses pressupostos é exatamente isso. Então, na genealogia da moral, nós temos o ressentimento, nós temos também a crítica aos ideais ascéticos. Nós estamos lendo agora, né? Em Siddhartha, o que são os samanas, não estamos? O nosso próprio Siddhartha é um samana de formação. Ele é um brahmane também. Ou seja, o que o samana faz? O que um budista também faz? É a negação desse eu. É negar essa vontade que leva a gente a fazer merda, a fazer coisas ruins, que leva a gente a desejar coisas que são talvez inalcançáveis, a ficar nessa busca incessante por satisfação, por realização, por idolatria, por admiração, por reconhecimento, né? Então, esses grupinhos específicos tentam fazer o seguinte, tirar você do contato das pessoas, isolar vocês para acalmar, para deixar essa alma menos perturbada com essas ideias. Então você se distancia da sociedade, se distancia das tentações, se distancia dos estímulos para alcançar, seja o que for que a sua doutrina, a sua seita prega, né? O Nietzsche é contra isso. Contra esses ideais ascéticos. Por quê? Porque esses ideais ascéticos negam a vida, negam o corpo, negam os instintos, os desejos, né? E no Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche vai filosofar com um martelo. O que é o crepúsculo? É o fim do dia, dos ídolos. Que ídolos são esses? Sócrates, Platão, Schopenhauer, Richard Wagner. São todos ídolos que nós criamos na nossa cultura ocidental para negar a vida no geral. Criar respostas além desse mundo. E no Anticristo, como a obra já diz, né, o cristianismo ele é uma cultura de decadência, de negação desse mundo, de negação desse corpo, de negação, né? Basta entender como é que funciona o cristianismo. O pecado, corpo, a ideia de alma, do espírito, de purificação, de confessar os pecados, o ressentimento, a culpa, etc. Ou seja, o cristianismo ele coloca a gente numa cultura de negar a vida, de negar o presente, de sempre apostar em um futuro onde tudo será melhor.
Isso será pior para os seus inimigos e para aqueles que não seguirem a doutrina. Então, no anticristo, ele quer já transvalorar os valores, ir além desses valores, superar esses valores decadentes. São valores que não afirmam a vida. E aí você pensar o anticristo. Ele coloca isso só para polemizar. Para polemizar. O que ele está querendo falar é o seguinte: o que é o anticristo? É ele, o Nietzsche. Não é o anticristo lá nas escrituras. É o anticristo enquanto posição contrária ao cristianismo. Ele é o anticristão. É o anticristo. Por quê? Porque o cristianismo, assim, com todos esses ismos que eu falei para vocês, eles tentam dar respostas que vão além da vida. Recomendações, então, para vocês, queridos. Direito da leitura. Antes da gente chegar no kit de ferramentas aqui, que são os conceitos. As recomendações que eu tenho para vocês. Primeira coisa, ver o Nietzsche como um médico. Como aquele que diagnosticou a cultura que nós vivemos. Como um médico que quer buscar um remédio para a doença. E que doença é essa? São várias. A ideia de homem, a ideia de a ideia de futuro, a ideia de além do mundo. Então nós somos uma cultura doente e que precisou desse diagnóstico cultural para termos uma resposta, né? Vejam o Nietzsche também, gente. Leiam essa obra sem preconceitos. Leiam essa obra com a mente aberta. Tá? A mente aberta. Por quê? Se vocês colocarem os preconceitos... Eu, por exemplo, sou cristão. Sou um socialista, sou cristão, sou homem, sou latino-americano. Aí eu vou ler o Nietzsche só com essa minha lente? Não vou ler. Eu posso até fazer minhas leituras específicas sobre isso durante o texto. Mas o importante é você entender todo esse chão aqui que eu montei para vocês. Do trágico, da vida, de negar esse além da vida. Então tenham a mente aberta, não fique com preconceitos, tá? Não se importem, não importa se o Nietzsche era ateu, liberal e etc. Não se importe com isso. Não se importe. Então ele está defendendo o ateísmo. Meu amigo, ele está defendendo superar tudo. Ele está querendo um novo mundo. Ele está querendo salvar a humanidade da morte completa. Porque para ele, esses ideais platônicos, socráticos, cristãos, são ideais decadentes. E aí, por isso que é uma obra que afronta. Por que o Nietzsche ele é tão polêmico? Exatamente por isso. Olha o tom olha o que ele está falando. É coisa muito séria, viu? É coisa muito séria. Porque o Nietzsche, gente, no século XX, o que os caras da escola de Frankfurt pensaram? Os caras da escola de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, esses caras, eles já tinham de Marx, uma crítica da economia política. É ou não é? De Marx, ele já tinha uma crítica da economia política. De Hegel, ele já tinha uma dialética. De Freud, eles pegaram a questão
da crítica da consciência. E ficou faltando aqui, ó, alguém para ajudar eles na crítica da cultura. E quem que vocês acham que eles pegaram? Friedrich Nietzsche. Né? Então, Nietzsche, ele é muito importante para compreender a nossa época. Leiam assim. Ele é um cara que está diagnosticando uma época, ele usa o Zaratustra como essa figura, esse personagem, para nos dar respostas para essa crítica da cultura, para entender os nossos preconceitos, né, os nossos ressentimentos, as nossas ideias que fogem desse mundo que é o nosso mundo que é atual. Né? E aí a estrutura da obra. A obra tem 4 partes, pessoal. 4 partes. A obra tem 4 partes. E nessas partes, somando tudo, nós temos 81 capítulos. É uma obra que tem mais ou menos aí entre 190 e 230 páginas. Do tamanho aí de um Memórias Póstumas, de um Quincas Borba, né? Nada demais. Do tamanho de um Orgulho e Preconceito. 81 capítulos. Dentro desses capítulos, geralmente, eu estou falando aqui de um capítulo que é o prólogo, que é a abertura, que tem acho que 10 sessões, se eu não me engano, dentro, e 80 capítulos. E desses capítulos, alguns são apenas um capítulo e alguns têm sessões dentro. Tá? A primeira parte então, da obra é essa descida do Zaratustra, depois de muito tempo ali na montanha, refletindo. Ele desce lá para a vida, para a praça pública, para tentar convencer as pessoas, o público, a multidão, do além do homem, que Deus está morto. Mas eles rejeitam o Zaratustra. E ele volta. Volta para sua caverninha, volta para sua montanha, e ele decide levar aquilo a apenas alguns poucos homens. Ele fica, né, ali na montanha durante um tempo, depois ele, convivendo com aqueles homens, depois ele pensa, será que a minha doutrina lá embaixo está sendo distorcida, está sendo mal compreendida, está sendo levada para outros caminhos? Ele desce novamente, né? E aí lá ele vai desenvolver a ideia de vontade de poder, né? É lá que ele vai tentar recuperar discípulos nessa parte. Tá? Na terceira parte, ele já é uma parte mais reflexiva. Ele está percorrendo o mundo e pensando. É aqui, nessa terceira parte, que ele vai desenvolver a ideia do eterno retorno do mesmo. E é aqui que ele vai entender a ideia do eterno retorno do mesmo e também aceitá-lo como, né, com alegria, percebendo que ele é um teste, né, importante para você afirmar a sua vida. Né? E na quarta parte, depois que ele voltou para a caverna, ele volta para a caverna, né, ele desce para procurar esse além do homem, esse homem superior. Mas chega lá, ele não encontra. Ele encontra alguns reis, alguns magos, alguns sábios, alguns intelectuais, mas ele percebe que aqueles caras ali não respondem, não são aquilo que ele pensa, e aí ele decide voltar para sua caverna, convida vários desses caras, voltam ali para a caverna, fazem uma festa, bebem, né? E é um banquete adorando um burro, né? E aí termina a obra, ele reflexivo, pensando em tudo aquilo. Porque todo o trabalho já foi feito, querendo ou não. Ele já falou da doutrina dele, não tem mais o que falar. Né? Quantas pessoas nós já não encontramos por aí que ficam defendendo as suas ideias durante toda uma vida, ninguém escuta, e aí talvez certos anos depois, décadas depois, falam, nossa, aquela ideia tinha um quê de razão. Ele já tinha feito a missão dele, ele já estava velho, então ele só volta para sua caverna, né, e já não está mais preocupado lá em ficar convencendo as multidões, porque ele já plantou mais ou menos a semente dele para o futuro. Tá? Essas são as 4 partes da obra. E o kit de ferramentas que eu quero passar para vocês? São 15 conceitos que vocês vão aplicar, pessoal. Olha, como eu digo aqui, ó. Vocês podem aplicar ao menos um desses 15 conceitos, pelo menos um,
adequadamente a cada capítulo do Zaratustra. Cada capítulo você pode aplicar um conceito desse ou mais. Vou passar bonitinho para vocês essa lista aqui. Então nós temos ideias que nós já comentamos aqui, ó. A ideia do além do homem, que ele desenvolveu aqui no Assim Falou Zaratustra. É um homem que ele já está superando a ideia de homem decadente, de homem do ressentimento, de homem do além-mundo. Esse homem que cria novos próprios valores terrestres para ele viver a vida dele. Ele não cria valores para além da sua vida. A ideia do eterno retorno do mesmo, que ele pega de H e a ciência. É mais um conceito para vocês usarem. Ou seja, a vida se repete infinitamente. É um teste supremo para amar o destino. A morte de Deus, como eu já falei para vocês. É o colapso dos valores absolutos. A crítica moral de rebanho, que ele traz no Zaratustra. O ataque ao conformismo, a mediocridade e a negação da vida. A vontade de potência que ele traz em Além de Bem e do Mal, que ele vai desenvolver também no Zaratustra. Essa força vital de expansão, de domínio, de criação. O sexto conceito, a autossuperação que a gente viu na Aurora, ou seja, o homem ele é uma ponte entre o animal e o além do homem. Então ele precisa atravessar essa ponte que é ele mesmo, que vai causar sofrimento. Imagina vocês ter que romper com todo 2.500 anos de cultura impondo para você, né, ideias, posições, preconceitos, formas de pensar. Não é nada fácil. Então, a autossuperação, o homem superar a si para evoluir. A afirmação da vida, que está lá já está lá na primeira obra dele, no Nascimento da Tragédia. Então, percebam que todos esses conceitos de antes do Zaratustra e depois do Zaratustra, das obras posteriores ao Zaratustra, estão incluídas, pelo menos ali, de maneira de protótipo, já no Zaratustra. Então, a afirmação da vida está no Nascimento da Tragédia, dizer sim à existência trágica, sem consolos metafísicos, a arte como justificação, o espírito livre que ele traz lá no Humano Demasiado Humano, ou seja, um pensador liberto de dogmas, liberto de doutrinas de metafísicas, transvaloração de todos os valores, que está lá no Anticristo, destruir valores decadentes e criar novos valores. Isso vai estar aqui no Zaratustra. O ressentimento também é uma ideia que estará aí nos capítulos, em vários capítulos. E que ele trouxe isso lá em Genealogia da Moral. Ou seja, o que é o ressentimento? Ele é um veneno psicológico que transforma a impotência numa vingança moral. Nietzsche é um filósofo tão importante que cria o conceito de ressentimento. Ou seja, os fracos, os oprimidos, eles são impotentes e onde é que eles se resguardam? Falando, olha, lá no futuro vai ter uma vingança, viu? Vai ter um julgamento. E você se prepare. Jesus voltará. Amor fati é o amor ao destino. Ele traz no Ecce Homo, no Eis o Homem, a autobiografia dele de final de vida. Ou seja, é uma decorrência, é um dos desdobramentos do eterno retorno do mesmo. Se você ama, se você aceita e afirma de que tudo pode voltar para você infinitamente, com as mesmas alegrias e tristezas, então você ama o seu próprio destino. Amar o seu próprio destino é afirmar a sua vida. É afirmar, não, vai acontecer coisa ruim. E se acontecer coisa ruim, beleza. Se acontecer coisa boa, beleza. Mas o que importa é que eu vou buscar nessa vida tentar viver a melhor vida possível. Não negar, não buscar uma resposta além daqui. A crítica aos ideais ascéticos é a 13ª ferramenta aí. Rejeição da negação da vida e dos sentidos. Então, ideias que vão negar sentidos, que vão negar a vida, o Nietzsche está criticando, e ele trouxe isso na Genealogia da Moral. O perspectivismo está lá no Além de Bem e Mal.
Não há fatos, só interpretações. A verdade objetiva, ela é uma construção, uma convenção, uma manipulação da linguagem. E o 15º conceito, ferramenta, é a valorização do corpo. A valorização do corpo está lá no Crepúsculo dos Ídolos. O corpo e os instintos configuram-se como uma verdadeira razão. Então vejam que Nietzsche está batendo aqui em Hegel, em toda a racionalidade moderna, em Platão, em Sócrates, em todos aqueles que tentam o quê? Negar o corpo, negar os sentidos em prol de uma realidade mais esclarecida, menos contaminada. Então, ao menos um desses 15 conceitos podem ser aplicados em cada capítulo, tá? Aqui é o fim dessa apresentação desse slide. E aí, mostrando para vocês aqui. Então, passando aqui. Pode falar, Cecília. Eu ia deixar para o final. Eu fiquei curiosa. Então, ele nega a ciência quando ele diz que não há fatos, há só interpretações? Ele nega a ciência no sentido de tentar impor uma verdade absoluta, valores absolutos, né? Porque esses valores absolutos que a ciência, que todos os ismos e as religiões trazem, são valores que negam ao indivíduo criar a sua vida cotidianamente, aceitando as coisas boas e ruins, né? Então, ele é um homem do tempo dele, ele está vivendo as benesses da ciência, ele está vivendo o desenvolvimento urbano, é claro, né? Ele está lá vivendo naquela época, mas ele é um cara que ele está preocupado aqui com a capacidade desses valores oprimirem o ser humano na sua criação da sua vida enquanto uma arte, enquanto viver enquanto um Dionísio, um deus do vinho. Porque Nietzsche foi um cara... É bom não ler essas ideias pensando na vida do autor, tá? Porque o que ele está propondo, tanto é que ele fala isso no Eis o Homem, ele está propondo o futuro. Eu sou o destino. A minha ideia só será compreendida daqui 100 anos. O que ele está propondo, ele não está querendo falar da vidinha dele. Porque a vidinha dele foi uma vidinha muito sofrida, ele teve muitos problemas, ele não se casou, ele ficou doente boa parte da vida dele. Ele logo se aposentou muito jovem, ele não se dava bem nos empregos, né? Mas o Nietzsche veio de uma família protestante muito rígida. O pai era pastor, a irmã dele influenciava bastante na vida dele pessoal, prejudicou ele na época que ele tinha um certo flerte com a Lu Salomé, que foi uma mulher que ele foi muito apaixonado, né? Então a irmã se intrometeu muito na vida dele, a família dele era uma família de muita opressão. Então Nietzsche tinha já ojeriza a qualquer tipo de determinação que desse uma verdade única para a sua vida. Então ele é contra a ciência nesse sentido, enquanto aquela que propõe uma verdade sobre o mundo e quer que todo mundo siga atrás disso, né? Mas ele foi um homem do seu tempo, ele viveu as benesses da indústria moderna e blá blá blá, isso é com certeza, né? Porque senão a gente pode pensar, não, então quer dizer que ele foi para o mato, ele foi fugir de tudo isso, ele não comia comida industrializada. Não, nada disso, né? O Nietzsche é pelo contrário. O mundo está aí, ó, e você está aí vivendo aí, mas você está criando a sua vida. O Nietzsche está longe de ser um hippie, né? Ele não era essa contracultura que foi desenvolvida nas décadas de 60 do século XX, né? O Nietzsche falou, essa cultura está aí, ela é doente, mas temos que criar uma nova cultura, uma nova civilização, porque essa civilização é doente. Ela nega essa vida. Ela promete e não entrega nada, né? Então é mais ou menos por aí, tá assim. Então vamos lá. Aí, então, aqui na apostila de vocês, então, tem aqui, então, esses slides estão bem aqui, tá? Então, quiserem acessar. Dicas de leitura que eu dou para vocês são dicas de leitura em geral,
Tá? Eu já falei para a maioria de vocês aqui essas dicas de leitura. Né? Não faça uma leitura do clássico de maneira desinteressada. É um trabalho, a leitura é um trabalho, dedique-se. Né? Um clássico pode te angustiar, mas são angústias que elevam você. Faça uma inspeção da obra, folheie estrategicamente o livro. A leitura é uma leitura ativa e crítica, coloque você na leitura. Dei aqui o chão para vocês. Você completa o sentido do livro, rabisque o seu livro, anote. Vocês vão ter uma planilha para registrar a leitura de vocês. Vocês vão ver que vão ter um negócio bonito depois. Tenha pequenas metas, não se compare. Use o nosso guia de leitura aqui, ó, tá? O que é o guia de leitura? Tem todas as sinopses aqui, ó, do prólogo e todas as suas sessões e todos os capítulos, ó. Tudo tá aqui, ó. Ah, vou ler esse primeiro capítulo aqui da segunda parte. A criança com o espelho. O que trata esse capítulo? Zaratustra, sonha, blá, blá, blá. Leia isso aqui. Eu vou fazer exatamente assim, viu? Eu vou ler a minha sinopse e vou partir depois para o texto. Tá? Aqui no final da apostila que tem os 15 conceitos que serão aí as ferramentas. Vou apresentar para vocês aqui a planilha, tá? Bem aqui no final. Olha aqui, ó. O kit de ferramentas. Então, todos os conceitos estão aqui resumidos para vocês, tá? E aqui estão as referências que eu coloquei para vocês nos slides, de onde eu tirei tudo isso, tá? E aí, vou apresentar para vocês aqui a planilha aqui, se vocês quiserem usar. Olha só. Olha que legal isso aqui. Só ver como é que ficou aqui. Tá, vamos lá. Essa daqui, então, é a planilha para registro de leitura de vocês. Eu vou dar acesso a cada um de vocês, de uma aba aqui da planilha. Vocês podem ver que é aqui embaixo, ó. Bem embaixo da tabela aqui, ó. Tem aqui Bruno, Ana Paula, Andréia, Cecília. Por isso que eu pedi o e-mail de vocês, que vocês vão ter acesso a essa aba de vocês aqui. Vocês vão poder editar a planilha de vocês da leitura. Eu aqui como Bruno. Quando eu tiver lido a minha sessão 1 do prólogo, eu posso vir aqui e marcar, ó, essa caixinha de que eu li. E os conceitos aplicados. Tem os 15 conceitos aqui, ó. Então, se você está lá anotando no seu livro, no seu tablet, no seu Kindle, vai lá e registra lá, ó, eu acho que esse capítulo aqui, essa sessão aqui do prólogo, a gente pode aplicar a ideia de Übermensch, do além do homem. Ah, e além disso, pode se aplicar também a ideia de transvaloração dos valores. Olha lá que bonitinho que ficou. Ficaram lá os dois conceitos. Então, vocês podem marcar quantos conceitos quiserem aqui, ó. Então, ressentimento. Então, isso aqui é para vocês registrarem a leitura de vocês. E vindo aqui mais para o lado, ó, vocês podem colocar as ideias diferentes de vocês em cada sessão. Então, aqui, por exemplo, na sessão 1, por exemplo, aqui, ó, eu marquei aqui 2 conceitos aqui, mas eu posso marcar aqui nas ideias aqui, ó, diferentes. Eu posso escrever aqui, a ideia aqui de a crítica ao nacionalismo. Vai lá e escreve, ó. Pronto. Então vocês podem, a partir desse chão que eu dei para vocês aqui, dessas ferramentas aqui, esse kit de ferramentas de 15 conceitos, vocês podem completar com as ideias de vocês, com as referências de vocês. Né? Por exemplo, eu vou usar algumas coisas interessantes na leitura do Zaratustra. Por exemplo, eu vou usar os arcanos maiores do tarô. Por exemplo. Eu vou pensar a ideia do Übermensch, a ideia do além do homem, como a lâmina do louco, dos arcanos maiores do tarô. É uma ideia minha, mas eu parti de um chão sólido que vem da filosofia do Nietzsche, que é o que ele quer que você capte, que é a ideia do além do homem, que é a ideia da transvaloração dos valores, a morte de Deus, e blá, blá, blá. Né? Então,
Eu acho que essa é uma ferramenta excelente para vocês. Depois vocês podem imprimir isso e guardar em PDF essas anotações de vocês. Vocês vão ter uma leitura muito detalhada da coisa, tá? Pode alimentar lá no seu livro, escreve no cantinho e depois vem aqui e registra na planilha, tá? Mas o que importa é isso. Vocês vão pegar, vão entrar na pastinha de vocês aqui, né? Vou mostrar isso aqui, ó. Vão entrar na pastinha de vocês e vão abrir a planilha. A planilha está aqui, ó. Planilha. Abre ela, vai procurar seu nome lá embaixo, por exemplo, a Cecília, que eu estou vendo aqui na tela. A Cecília vai lá clicar aqui no nome dela, ó, Cecília, aqui, ó. Abrir. A Cecília vai vir aqui, ó, tem o Bruno, tem a Ana Paula. A Cecília vem aqui e vai selecionar os conceitos dela e vai marcar se ela já leu ou não aquela sessão. Então, é um controle de leitura de vocês. Coloquem lá no grupo. Ó, li o prólogo. Estou no capítulo 2, estou no capítulo 20. E vai atualizando como a gente está atualizando o nosso Siddhartha. Tá? Então, a partir desse chão sólido aqui, dessa coisa, dessa base, vocês poderão ter uma leitura muito mais fluida, muito mais dinâmica da obra, sabendo já que já tem um chão ali para aí colocar as ideias diferentes de vocês. Tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa? Fique à vontade para falar. Se não tiverem nada para falar, vamos então tirar nossa foto aqui. Vamos registrar aqui. Foi muito bom, viu, Bruno? Obrigada. Que bom, de nada. Ó, aqui na planilha, só para mostrar para vocês uma coisa, quando vocês estão aqui em conceitos aplicados, olha só aqui, ó, você pode, eu estou em dúvida aqui, qual conceito? Se vocês olharem aqui no canto, ó, tem aqui, ó, aqui na linha, tá aqui, ó, lista aqui, ó, tem uma lista. Vocês vão abrir aqui a visualização, ó, a lista está aqui, ó. Ó, a lista dos 15 conceitos estão aqui. Vocês podem, aqui na planilha, já consultar aqui os conceitos, os 15 conceitos, tá bom? Então, usem essa planilha, tá? Eu recomendo bastante. Eu vou usar. Na segunda-feira, agora, quando eu for ler É segunda-feira, né? Segunda-feira. É segunda? Dia É na 2. segunda. Dia 2. Na segunda-feira, eu vou fazer a leitura inicial dessas 4 primeiras sessões do prólogo aqui, tá? Das 4 primeiras sessões do prólogo, eu vou ler, dá mais ou menos umas 7 páginas. Vou fazer exatamente isso. Vou ler a sinopse do guia de leitura, vou ler com vocês, vou marcar o que eu tiver que marcar no meu texto e vou registrar aqui depois que eu li e vou colocar o conceito aqui aplicado. Até porque vou montar o meu roteiro do meu encontro aqui. As minhas anotações estarão por aqui, né? Então, fica aí para vocês. Eu acho que vocês vão conseguir ver o que eu vou registrar aqui na minha leitura também. Então, fica aí com uma motivação, uma curiosidade, né? O que o maluco do Bruno está escrevendo lá? O que ele está marcando lá? Então, vocês vão ter a oportunidade de olhar a de vocês, de fazer a de vocês e de curiar também. Pode colar. Pode colar também. Pode colar. Sabe o que eu entendi, Bruno? Rapidinho. É que você trouxe de uma forma muito leve, assim, entende? Você trouxe essa curiosidade, assim. Eu senti isso, entende? Assim, você trouxe um livro super, assim, rebuscado, assim, e você trouxe uma leveza para essa leitura. E eu fiquei super empolgada. Eu gostei muito do Nietzsche que eu conheci hoje, assim, entende? Eu achei muito legal, eu fiquei muito empolgada, muito motivada. Hoje você trouxe motivação para mim, viu? Foi muito legal, muito bom. Que bom, querido. Bruno, completando só o que a Andrea falou aqui, isso deixa a gente empolgada para não desistir da leitura, né? Exatamente. Às vezes acontece, não tá me chamando a atenção. E é importante a gente ler, mesmo que a gente não goste, porque de uma certa forma a gente aprende algo. E as reflexões de todos também nos ajudam muito, né? E essa proposta que você traz aí é bem bacana, porque abre um leque de possibilidades de crescimento na cultura e um pensamento que esse cara tem aí, que ele teve, no caso, e que expandiu, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, a minha missão aqui era facilitar realmente. Eu
Vocês viram que eu consultei várias referências, não tirei da minha cabeça tudo, tá? E eu falei, cara, eu vou montar um algoritmo, né, praticamente, para ler isso, até para minha leitura fluir. Eu não queria ficar parando muito minha leitura para ficar tentando investigar o que será que ele está querendo falar com isso aqui. Porque ele, durante a obra, ele vai trazer metáforas, alegorias, construções poéticas, hinos longos, que, na verdade, vão dizer sobre esses conceitos aqui. Então, vocês vão ter a missão apenas de capturar, de diagnosticar o que cada capítulo ali está dizendo, entendeu? Então, tratei de pegar 15 de toda a obra dele, indo desde o Nascimento da Tragédia até o Eis o Homem, para vocês conseguirem fazer esse diagnóstico aí certinho. E é claro, aqui não tem gabarito de nada, o que eu vou colocar ali é uma coisa minha, do que eu entendi dos conceitos, os conceitos estão aí para vocês, né? E é isso, tem todo o material, consultem o material também, leiam a sinopse antes de fazer a leitura, tá bom? Alguma coisa a mais? Eu garanto que vou colar um pouquinho. Pode colar, fica à vontade. Tá bom? Apareçam aí, vamos. Deixa eu dar um print aqui. No 3, hein? 1, 2, 3. Deixa eu ver como é que ficou. Tem que conferir, né? Tem que conferir. Olha a Edilene aí, vi a cara dela. Tá com o olho aberto? Deixa eu ver. Cadê a Mel? A Mel não apareceu, não? Ah, hoje ela tá dentro da caverna do Zaratustra. Ah, ficaram ótimos. Não, tá ótimo. Tá perfeita essa foto aqui. Adorei, viu? Muito obrigado, meninas, pela oportunidade aí. Apareçam na leitura inicial da obra, né? Vocês vão ter um disco. A maioria está terminando o Siddhartha ainda, né? Eu também estou terminando. Tem que terminar. Estou nas últimas, então vai ser oportunidade de terminar. E no dia 2, já para dar o primeiro pontapé, ir lá no grupo atualizar já, para movimentar a galera, né? E aí a galera fala, a minha esposa mesmo aqui, ela, mas como é que pode? Eu estava no capítulo 5, aí fulano de estava no 9, estava no 2 ontem. Aí ela desesperou e começou a ler, e eu lá quietinho no capítulo 4, 5 ainda, entendeu? Então, é bom para acelerar essa leitura, né? E com Zaratustra, a partir desse chão aqui, eu acho que vocês vão poder, só de vocês estarem lá toda semana lá, capítulo 12, 15, 25, vocês vão ver que loguinho está acabando a obra, tá bom? Vou mandar essa pasta para vocês do Google Drive aí. Entrem na planilha. Só vai funcionar essa planilha, gente, pelo computador ou pelo notebook, tá? Pelo tablet e pelo celular não dá para marcar os conceitos lá. Dá para marcar só um conceito. Não deu para... Não sei o que aconteceu, é assim e pronto, entendeu? Então, é só pelo notebook ou pelo computador de vocês que vão conseguir atualizar a planilha, tá bom? É isso, meninas. Obrigado, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno. Foi Obrigada, ótimo. meninas. Boa noite Tchau, para tchau. todas. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.